Comércio online impulsiona as vendas durante a pandemia. Organização Pan-Americana da Saúde alerta para possíveis colapsos nos sistemas de saúde nas Américas. E ainda, terapeuta fala da importância do riso para a vida. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a decisão de primeira instância que permitia a reabertura dos serviços não essenciais aqui em Belo Horizonte a partir do próximo dia 29. Com isso, o comércio deve permanecer fechado. Desde o dia 11 de janeiro, apenas serviços considerados essenciais estão abertos na capital. No pico de contágios por coronavírus no primeiro semestre do ano passado, a medida já tinha sido adotada e os comerciantes tiveram que se adaptar para manter as vendas. O comércio online foi uma das principais alternativas para isso. A loja da Eunice já tinha uma página em uma rede social, mas ela quase nunca fazia publicações. Com o fechamento do comércio de Belo Horizonte em março do ano passado, ela viu na plataforma uma maneira de alavancar os negócios. Então, quando nós fechamos, nós ficamos mais ou menos uns 10 dias em casa, eu e o time da loja, mas aí a gente precisava de encontrar mesmo mecanismo de comunicação com o cliente, de venda. Foi quando nós decidimos vir para a loja e iniciar esse processo de conexão com o cliente através desse aplicativo de relacionamento. Ela investiu em cursos e aprimorou o conhecimento sobre marketing digital. A gente definiu as funções, né? A gente tem o time da loja que trabalha com a venda, temos o time lá atrás que trabalha com outras coisas. Eu fico por conta de rede social. Eu chego às 8 da manhã, já vou direto para o meu estúdio, tive que fazer um investimento, né, financeiro no mini estúdio, equipamento de luz, de áudio, de vídeo e tudo mais. Segundo o E-Commerce Brasil, o faturamento das compras online aumentaram 71% entre fevereiro e maio do ano passado, se comparado ao mesmo período de 2019. De cada 10 entrevistados, 7 disseram que vão continuar comprando mais pela internet do que em lojas físicas. Na loja da Eunice, as vendas online já são 50% de todo o faturamento. E com o novo fechamento do comércio em BH, ela diz que o meio virtual vai continuar sendo uma grande alternativa para os negócios. Eu acho que o digital, a compra à distância, é o novo momento do mercado. Eu acho que as empresas que não se adaptarem a essa novidade, né, vai ficar para trás. De acordo com este especialista, o comércio online deve crescer no Brasil ainda em 2021. A projeção para 2021 ainda é um crescimento do e-commerce de 2 dígitos, na casa dos 26%, 25%, 26%. Então, assim, vai continuar crescendo o e-commerce e aqueles que ano passado se aventuraram, né, pelos caminhos digitais estão ganhando agora mais maturidade, aprendendo com os erros e melhorando suas plataformas, sua relação com o consumidor online, melhorando os processos internos dentro das empresas, né? Então é uma tendência não só de crescimento em 2021, como também de amadurecimento do setor aí por conta do aprendizado do ano passado. E a Eunice fez certo. Investir em conhecimento é a dica para manter o faturamento, mesmo com as portas físicas fechadas. O caminho realmente é buscar conhecimento em relação ao uso dessas plataformas, por sorte também por observação das próprias redes sociais, como o próprio WhatsApp, Instagram e Facebook, eles melhoraram essas experiências de compra dentro das plataformas, né? Coisa que não era possível de uma maneira ainda não tão modernizada, digamos assim, né? Você tem a facilidade hoje também de comprar pelo Pix, ou seja, a transição de pagamento fica muito mais rápida, muito mais instantânea, e que as redes elas são ativas, você tem que estar o tempo inteiro respondendo e trabalhando essa audiência, né? É uma compra muitas vezes por impulso, então a pessoa quer saber se tem aquela calça na numeração dela, você tem que responder imediatamente, porque se você demorar ela vai para outra loja e acaba comprando nessa loja que é mais ágil. Então, mais do que ter rede social, você tem que ter efetivamente
basicamente está dentro dela, observando as conversas ali dentro, para que você gere respostas rápidas. E as respostas rápidas aumentam muito aí a conversão nas vendas. Fazer compras online é muito prático e muito cômodo também, não é? Agora vamos direto ao estúdio da Rádio América M750 para a nossa conversa matinal com o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues. Ele que traz para a gente agora os destaques da programação da rádio para esta sexta-feira. E ele já adianta também tudo aí que eles estão programando para o fim de semana. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Bom dia a todos. Olha só, você confere hoje no programa Falando de Vida a agenda cultural, do programa, que traz informações sobre a abertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que em razão da pandemia terá o seu formato digital. Você não pode perder hoje a partir das 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. O Estação 750 de hoje à noite vai trazer dicas de lazer para o final de semana, para você e toda a sua família. Você não pode perder hoje a partir das 10h30 da noite com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Amanhã, sábado, a partir das 11 da manhã, nós teremos o programa Devotos da Piedade, que destaca ações de fiéis da paróquia Maria Mãe dos Pobres, em Betim. Neste mês de janeiro, os voluntários concluíram a reforma de 3 casas, resultados de uma ampla mobilização articulada pelo Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Amanhã, sábado, a partir das 11 da manhã. Sabadão, nós teremos aí também o programa Roberto Carlos em Detalhes e você não pode perder, viu? A apresentação com o nosso amigo José Maria Valadares a partir das 7h30 da noite. E olha só, no domingo, bem de manhã, bem às 7 horas da manhã, nós teremos o programa Canções para Refletir, que traz para você as meditações da leitura da Santa Missa deste domingo. A partir das 7 horas da manhã, você confere então aí o programa Canções para Refletir no domingo. Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750, também na Rádio Cultura M830 e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Tá certo, Giovanni. Um excelente fim de semana para você, para todos os ouvintes aí da Rádio América M e até segunda-feira. Até. E agora o André Cristino traz para a gente as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Ele já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando do coronavírus em Belo Horizonte. Vamos falar. Quais são os dados que você tem atualizados para a gente, hein? Pois é, o coronavírus na capital, ele tem apresentado alguns números que valem nossa reflexão, As taxas usadas pelo governo para ter aqueles planos de flexibilização ou não, elas têm permanecido praticamente estáveis. Pequenas quedas têm ocorrido. Por outro lado, o número de mortes por dia tem tido aumentos gradativos. Foi o terceiro aumento seguido. 31 pessoas morreram em Belo Horizonte por conta da Covid nas últimas 24 horas. Vamos começar olhando então os números da ocupação de leitos na capital. Hoje a taxa de transmissão está em 1,02. Ontem era 1,03, ou seja, caiu 0,01. A ocupação de UTI caiu muito pouco também, está em 81% hoje, ontem estava em 81,7%. E a enfermaria está em 65,7%, ontem era 65,9%. Só que na enfermaria, essa queda não ocorreu por diminuição de casos, mas sim porque foram criadas 20 novas vagas na enfermaria. Então, aumentando-se a oferta, reduziu um pouquinho essa taxa. Então, os números estão praticamente estáveis, o que é preocupante. Vamos ver o número total de casos. Então, em Belo Horizonte já registrou 80.801 casos da doença. 2.141 pessoas morreram na capital por conta da Covid-19. Como eu já falei aqui, 31 mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Uma sequência que vem aumentando gradativamente. E é um número que continua preocupando muito. E aí a gente pensa nas vacinas. Como é que está a situação? Quais são os dados que você tem da distribuição dessas vacinas aqui em Minas, André? Pois é, Belo Horizonte recebeu cerca de 128 mil vacinas, Deve terminar hoje a imunização do pessoal da primeira fase, que é o pessoal que trabalha na linha de frente do combate à pandemia. E hoje a Anvisa deve dar uma posição sobre a aprovação do uso emergencial de mais 4.800.000 doses que foram produzidas pelo Instituto Butantan. Ela já tinha autorizado 6 milhões de doses que vieram prontas da China e hoje aí ela deve dar autorização para usar
as vacinas produzidas já no Brasil. Além disso, a Índia informou que vai mandar 2 milhões de doses daquela vacina feita pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, e aí elas devem chegar hoje no final da tarde e aí devem ser distribuídas também. Lembrando que o número de doses é sempre o dobro do número de pessoas que podem ser imunizadas, né? Que são 2 doses por pessoa. Então, vão vir 2 milhões de doses da Índia. Então, 1 milhão de pessoas devem ser imunizadas e aí 4 milhões e 800 da Coronavac vão imunizar aí 2 milhões e 400 mil pessoas, mais ou menos. E um detalhe também, ontem o governo de São Paulo convidou a ex-presidente Dilma Rousseff para ser vacinada. E ela recusou esse convite. Segundo ela, é inaceitável pensar em furar a fila nesse momento. E aí ela seguiu o passo da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, que ela também idosa, ela abriu mão da vacina dela por conta de seguir uma linha e de imunizar as pessoas de fato. E aí, seguindo esse bom exemplo, né? No Manaus está um caos lá por conta do coronavírus e lá eles pararam a vacinação por conta de fura-filas. Aqui em Minas Gerais teve o prefeito de Montes Claros também, que foi lá, furou a fila, justificou que tem 80 e tantos anos, que quer incentivar os idosos, né, a vacinarem. Mas é complicada essa história de fura-filas. Tem secretário de saúde em Minas que é negacionista, sempre falou mal do coronavírus, mas furou fila para ser vacinada também. É difícil, né? É o nosso Brasil, né, gente? É muito vamos complicado. Pensar no futuro. André, agora vamos falar de um aplicativo que é do governo federal, foi tirado do ar porque estava orientando as pessoas a tomarem medicamentos, né? Pois é um aplicativo que é mais uma fake news produzida pelo governo, esse Tratikov, né? Um aplicativo que foi lançado na semana passada pelo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. E esse aplicativo, ele propunha um tratamento precoce para a Covid. Inclusive, recomendava as pessoas tomarem hidroxicloroquina e azitromicina, o que, segundo a ciência, não traz nenhum efeito. Então, numa coletiva recente, o ministro disse que o governo nunca indicou um tratamento precoce, o que é mentira, porque lançou um aplicativo para isso. E aí, por conta de críticas e um pedido do Conselho Federal de Medicina, esse aplicativo foi tirado do ar. Muito cuidado com as fake news. André, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Gente, após o colapso do sistema de saúde de Manaus, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde alertou para possíveis novos casos em outras regiões das Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde expressou preocupação com o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas na região. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, falou que hospitais de todo o continente estão operando próximo da capacidade máxima e citou o exemplo de Manaus, onde faltou o oxigênio para os pacientes. De acordo com a diretora da OPAS, a organização recebeu denúncias de racionamento de oxigênio nos Estados Unidos e no Peru. Com a vacinação contra a Covid-19 iniciada em vários países das Américas, Carissa falou sobre o processo de imunização da população. Segundo ela, as vacinas da Pfizer, adquiridas através do consórcio COVAX, devem chegar aos países das Américas até março ou até mesmo um pouco antes disso. E daqui a pouco nós vamos entender a importância do riso ou do sorriso para a nossa saúde. Voltamos em instantes.